Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 8 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero pedir aquele pedido de sempre. Nosso canal está crescendo aos poucos, então, se você ainda não é inscrito, se inscreva gratuitamente. Ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Algumas pessoas me mandam mensagens dizendo que não conseguem abrir o link para ouvir a pregação. Mas esse link é um link aberto para todos. Mas se você não conseguir, você pode me chamar no privado que eu envio para você novamente. E como vocês devem ter observado também, irmãos, eu padronizei para ficar até com uma identidade visual melhor. Eu padronizei aí as artes do canal, a pregação diária, a oração do dia e os estudos bíblicos. Mas cada dia com um tema diferente e com uma mensagem diferente. Então, vamos juntos e que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. O Evangelho de hoje vai nos trazer algumas reflexões. E eu confesso para vocês que a primeira delas é aquilo que toca muito o meu coração. Primeiro, os apóstolos, os 12, nós meditamos que eles foram enviados por Jesus para a missão. Eles foram enviados de 2 a 2. Quando eles voltaram, eles foram contar a Jesus tudo o que tinha acontecido. Eles ficaram muito felizes, porque em nome de Jesus muitos milagres aconteceram, demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, muitos acolheram com alegria a palavra de Deus. Então os discípulos estavam muito felizes com o resultado da missão. Mas no outro evangelho com esse mesmo tema, Jesus vai dizer para eles: não se alegrem por isso, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E isso é o mais importante. A alegria da missão deve ser o resultado da nossa caminhada espiritual do dia a dia. Mas Jesus falou com eles não para desestimular, mas para dizer sim que a maior recompensa é a eternidade. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. E Jesus viu que depois dessa grande missão,
Os discípulos estavam cansados, fatigados. Então Jesus falou com eles: venham sozinhos para o lugar deserto e descansem um pouco. E esse versículo, ele toca muito meu coração. E eu quero fazer uma reflexão profunda com vocês. Meus irmãos, o quanto nós precisamos parar um pouco para descansar. O quanto nós precisamos cuidar de nós. Porque, como os discípulos, ajudar os outros, servir a Deus na vida dos irmãos é maravilhoso. Ver a bênção de Deus acontecer na vida dos outros é maravilhoso. Tudo é graça de Deus. Mas chega um momento que a nossa mente, o nosso corpo, cansa. E os discípulos estavam cansados. Jesus percebeu que eles estavam cansados. E Jesus os chama então para ter pelo menos um momento de descanso. Um momento para restaurar as forças. Um momento em que não tivesse outras pessoas com eles, que as multidões não estivessem com eles. E aí eles poderiam descansar o corpo e a mente. E por que eu falo com vocês que esse versículo toca o meu coração? Porque eu também, muitas vezes, deixei de cuidar de mim, da minha saúde física, emocional, minha saúde espiritual. Muitas vezes, por causa da missão, eu não tive tempo para minha família, sabe? E Jesus, ele vai mostrar aqui a importância do descanso, a importância de dedicar um tempo da nossa vida para nós. Porque a regra é essa: se eu estiver bem, eu vou conseguir fazer bem àqueles que estão ao meu redor. Mas se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar os outros. Então eu preciso me cuidar para cuidar dos outros. E isso vale, meus irmãos, para a nossa vida em todos os sentidos. Na vida familiar, na profissão, na missão, sabe? Eu queria convidar você para refletir hoje um pouco sobre isso. Você tem cuidado de você? Você tem tirado um tempo para você? Você tem descansado? Descansado no Senhor? Porque ali havia tanta gente, tantas pessoas procurando Jesus e a ajuda dos discípulos, que São Marcos vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Então eles precisavam ficar sozinhos. Eles precisavam descansar um pouco. E se nós não descansamos, a nossa mente vai ficando cheia. E aí os problemas emocionais vão começar a aparecer. Então, em muitas situações, você, nós temos que tomar uma decisão. Eu preciso parar um pouco e descansar. Jesus, várias vezes o Evangelho não falou que ele procurava um lugar retirado para estar a sós com o Pai? E nós? Como está a nossa vida? Como nós temos usado o nosso tempo? Essa reflexão é muito importante. E aí você pode pensar e até dizer: mas Paulo, não é para me ajudar o próximo? Não é para me evangelizar? Não é para fazer o bem? Sim, é necessário e urgente. Mas quando você sentir que você está cansado, que você está sem força, é hora de você abastecer. É por isso que eu falo tanto com vocês da experiência do sacrário, da experiência de estar a sós com Jesus, o adorando, da experiência de ter momentos
que você vai falar com o Senhor, não da vida dos outros, mas da sua vida. Daquele momento que você vai estar diante do Senhor, deitar no seu colo, para ouvir a sua palavra, para escutar o que o Senhor tem para falar para você. O momento de estar a sós com o Senhor, para Ele curar as suas feridas. Eu imagino, eu não sei quanto tempo, porque rapidamente as pessoas acharam ali os discípulos, mas aquele tempo que eles estavam no bar com Jesus, eu creio que foi sim um momento de descanso, de cura, de restauração. Para nós abençoarmos os outros, nós precisamos estar bem, irmãos. E assim é que nós vamos caminhando, crescendo na fé e entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. Tem uma canção que fala assim, né? Eu não sou o Superman, eu sou um homem normal. E isso é verdade. Porque mesmo fortes no espírito, o nosso corpo pode cansar, fatigar. E aí precisamos buscar reabastecer em Deus. Precisamos ter momentos para deixar o Senhor falar com a gente, para que eu possa falar com Ele aquilo que eu estou sentindo e possa ouvir dele o que Ele quer falar para mim. Na casa, no trabalho, todas as áreas. Então, eu queria te convidar hoje, principalmente você que dedica a maior parte do seu dia aos outros, principalmente você que pega todos os problemas, todas as dores das pessoas, e muitas vezes você não tem coragem nem de demonstrar as suas fraquezas. Você não tem coragem nem de demonstrar que você também tem muitos problemas e que precisa de ajuda. Às vezes até colocando uma máscara, como se estivesse tudo bem. Porque se estiver tudo bem mesmo, glória a Deus. Mas se não estiver tudo bem, é hora de você olhar para você. É hora de você olhar no espelho e ver que ali tem um ser humano que precisa também de carinho, que precisa de abraço, que precisa de cuidado, que precisa de amor. Se ame, valorize a sua vida, valorize o seu tempo, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua fé. Quando eu lia o Evangelho de hoje, o Senhor colocava isso no meu coração para partilhar com vocês. Os discípulos então foram de barco para um lugar deserto e afastado, para um tempo. Mas ali as pessoas viram, reconheceram eles e saíram de tantos lugares a pé e chegaram ao destino antes deles. E quando eles desceram daquele barco, Jesus vê aquela numerosa multidão. Jesus então não os despede. Jesus tem compaixão, porque Jesus viu que aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Não havia quem cuidasse daquelas pessoas. Não havia quem protegesse aquelas pessoas dos lobos. Não havia quem desse alimento para aquelas pessoas. E Jesus então, como bom pastor, ele começa a cuidar, a ensinar, dar atenção para aquelas pessoas e mostrar para elas o quanto todos eram especiais para Jesus. Meu irmão, minha irmã, aqui está o segredo da fé. Jesus, ele cuida de nós. Jesus, ele cuida. Ele ama. Ele se preocupa com cada um de nós. Da mesma maneira que Jesus se preocupou
com o cansaço dos discípulos, ele se preocupou também com aquelas pessoas que estavam os procurando, porque viam em Jesus a última esperança. Viam em Jesus a resposta que eles precisavam. E Jesus não rejeitava ninguém. Então vá ao encontro do Senhor. Jesus sempre vai ter tempo para você. Ele nunca vai dizer não. O Senhor sempre vai ter uma palavra para te fortalecer, o remédio para as suas enfermidades, a cura para a sua doença, o colo que você precisa, o abrigo para você descansar. E isso é uma verdade que nós carregamos no nosso coração todos os dias. Aquela multidão foi alimentada com amor, com carinho e com os cuidados do Senhor Jesus. Os discípulos também foram descansar a convite do Senhor e descansaram na companhia do Senhor. Então existe tempo para tudo. Existe tempo para a missão e existe tempo para o descanso. E nessa mensagem hoje, eu quero te chamar a fazer essa reflexão. E se você se sente assim, esgotado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, olha para você e tome essa decisão. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso olhar para mim. Eu vou ao encontro do meu Deus amado e vou descansar nele. E você pode ter certeza absoluta, você vai viver uma experiência grande e maravilhosa na sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 22. Iniciemos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, diante dessa palavra, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o pastor que nos conduz. E se o Senhor nos conduz, nada vai nos faltar. Podemos andar na certeza que em Ti nós descansamos, porque o Senhor nos leva para águas repousantes e restaura nossas forças quando nós bebemos da fonte da água viva. Obrigado, Senhor, por nos guiar pelo caminho seguro. E mesmo, Senhor, que passemos pelo vale tenebroso, nada vai nos atingir, porque o Senhor está conosco. E como bom pastor, nos conduz com o cajado e nos guia na sua segurança. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, que está conosco a cada momento e a cada instante. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor tem ungido a nossa cabeça com óleo, e esse óleo tem afastado os planos do inimigo que vem contra nós. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor preparou um lugar para cada um de nós, para morarmos junto com o Senhor. Obrigado, e que através dessa palavra, aqueles que estão cansados, fatigados, possam sentir esse desejo de descansar no Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.